Isso é Bahia. Eleições 2022. A Tarde FM. A pré-candidata à presidência da República nas eleições deste ano, Sofia Manzano, do Partido Comunista Brasileiro, PCB, defende incluir no programa de governo a proposta de redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. A economista, também professora, pesquisadora e pré-candidata ao Palácio do Planalto pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, Sofia Manzano, é nossa convidada aqui no Isso é Bahia, com ela que a gente conversa agora. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia para a senhora. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo nessa manhã. Muito bom falar com vocês. Deixa eu primeiro te perguntar, por que o eleitor deve apostar no seu nome para a presidência da República? Veja bem, na nossa pré-campanha nós estamos apresentando várias propostas de governo que são propostas para a gente fazer uma mudança estrutural no Brasil, de forma que possamos resolver problemas que estão sendo colocados hoje, mas de forma definitiva, e não apenas com medidas paliativas. Por outro lado, o que nós temos visto é que as demais pré-campanhas dos demais candidatos continuam apresentando ou medidas que vão aprofundar ainda mais a crise econômica e social em que estamos metidos, ou querem apenas reeditar medidas que já se mostraram inefetivas, ineficientes, né? Então, eu peço, inclusive, que o ouvinte, né, preste atenção nas medidas que estamos propondo, porque são medidas que visam mudar de rumo o país em que vivemos, de forma a resolver definitivamente as questões que são os problemas-chave, né, da nossa sociedade, como, por exemplo, a fome, o problema do desemprego, o problema da educação, da violência, diversos pontos que em todas as campanhas sempre aparecem, mas não com medidas que possam, de fato, modificar estruturalmente estas questões. E a senhora toca em pontos que são tocados também por outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto. A senhora fala na questão da fome, da educação, enfim, são temas históricos, né? Temas que normalmente são discutidos numa época como essa. O fato de o PCB ter lançado uma candidatura própria, até que ponto isso contribui ou não para que uma frente de esquerda se fortaleça mais nesse processo eleitoral? Porque a gente vê, ao mesmo tempo, essa polarização entre simpatizantes do ex-presidente Lula e simpatizantes do atual presidente Bolsonaro. O que tem dominado essa cena pré-eleitoral, não faltaria uma frente mais fortalecida, uma frente de esquerda, uma vez que a senhora representa um partido de esquerda, para fortalecer esse movimento que acaba fazendo parte dessa polarização? Veja bem, poderia, né? Se de fato nós tivéssemos aí principalmente na pré-candidatura do ex-presidente Lula, uma postura contundente mais à esquerda, né? Mas o que ocorreu, e nós estivemos observando desde o final do ano passado, início deste ano, é que as costuras políticas que estavam sendo feitas e se consolidam hoje, né, em volta da candidatura do ex-presidente Lula, são costuras muito mais à direita, à centro-direita, do que à esquerda. Os compromissos assumidos, né, com o que nós chamamos esse projeto de conciliação de classes, impedirão o possível futuro governo, evidentemente, se nós não formos eleitas, se eu não for eleita, de construir, de efetivar mudanças estruturais no país que são necessárias, né? Eu quero dar um exemplo. Você falou inicialmente, né, da nossa proposta de redução da jornada de trabalho para 30 horas.
O Brasil debate muito e constantemente a necessidade de melhorar a educação no país. É verdade, nós precisamos melhorar radicalmente a educação. Mas como melhorar a educação se os nossos jovens, quando chegam na idade de 15, 16 anos ou até antes disso, são obrigados, né, pela desigualdade de renda que nós temos no país, são obrigados a adentrar no mercado de trabalho, e um mercado de trabalho super explorador, com jornadas de trabalho extensíssimas. Ou seja, muitos desses jovens saem da escola porque não têm condições de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Enquanto também, né, jovens que estão na universidade ou saem da universidade e precisam e vão entrar no mercado de trabalho, também com jornadas de trabalho extensas. Esta juventude precisa encontrar um mercado de trabalho mais favorável. Por isso, a nossa proposta de redução da jornada de trabalho para 30 horas, que possibilita que a juventude possa trabalhar 6 horas por dia e no restante do dia ou continuar os seus estudos, ou mesmo quem já estudou ou não está mais no ambiente escolar, universitário, tem a possibilidade de desenvolver outras esferas da existência da sua própria vida, para que a gente possa ter uma sociedade mais digna, mais justa, né? E não como nós temos hoje, principalmente depois da reforma trabalhista, que faz com que o mercado de trabalho totalmente desregulado e a superexploração avance de forma muito acentuada. Então, nós percebemos que nestas pré-candidaturas majoritárias aí, que tem apontado, né, preferência dos eleitores nesse momento, essas questões não são debatidas, né, não são colocadas propostas que efetivamente possam melhorar as condições de vida, especialmente da juventude no Brasil. Sofia, apesar de ter propostas justas e que são temas caros à sociedade brasileira, a sua candidatura passa despercebida em inúmeras situações. A senhora esteve aqui, por exemplo, no 2 de julho, durante as celebrações, e foram poucos os veículos de imprensa que perceberam a sua presença, que ouviram a senhora. Lá no Bahia Notícias nós publicamos uma entrevista curta contigo, mas quando se falava na presença de presidenciáveis aqui na Bahia no 2 de julho, ficava restrita ao ex-presidente Lula, ao presidente Jair Bolsonaro, ao Ciro Gomes e a Simone Tebet. A que a senhora acredita esse apagamento por parte dessas candidaturas menores, como a do PCB, como a do PSTU? É uma questão histórica, é uma questão de preconceito com o posicionamento de esquerda, ou é um erro de estratégia desses grupos minoritários? Não, há de fato uma espécie de uma perseguição à nossa candidatura na grande imprensa, na mídia, o que também faz com que a gente acabe não sendo vista, né, pelo eleitor, e no momento das pesquisas eleitorais também não sendo lembrados, né? Os grandes jornais, a grande mídia se recusa a aceitar a nossa participação, por exemplo, em debates. Por isso, inclusive, eu agradeço muito o grupo à tarde, né, por nos chamar e nos colocar aqui para debater as questões, mas as diversas outras redes de comunicação, por mais esforço que nós fazemos, né, em apresentar as nossas propostas, em exigir, inclusive, a participação nas entrevistas, nas sabatinas, eles simplesmente ignoram e não nos colocam, né, na situação de pré-candidata, como somos legalmente registrados, tudo direitinho, não tem nenhum problema jurídico, mas tem sim um problema político, né? Principalmente porque os grandes meios de comunicação, eles gostam muito de reproduzir sempre a mesma pauta, né, para convencer o eleitorado de determinadas posições que são do interesse deles, né? E aí, quando enfrentam, no meu caso, uma pré-candidata
que tenho qualificação no campo da economia principalmente, né? Sou doutora em História Econômica pela USP, tenho um conhecimento amplo sobre os problemas econômicos do país e posso debater essas questões com qualidade, né? E não apenas com palavras de ordem ou emulações, né, agitativas que fazem com que muitas vezes a esquerda seja taxada de apenas, né, fazer agitação. Então, eu acredito, né, que haja até um medo, né, de grande parte da imprensa hegemônica de fazer esse debate comigo de maneira séria, porque vão ter que enfrentar colocações que são cientificamente comprovadas, informações que são baseadas em dados, né, e aí eles evitam, né, fazer estas entrevistas, o que prejudica muito, inclusive, a visibilidade da nossa pré-campanha, prejudica muito, inclusive, a pontuação nas pesquisas, né? Então, é mais ou menos um beco sem saída para nós, né? Porque a grande mídia diz o seguinte: não, nós não vamos entrevistá-la porque você não tem uma grande pontuação nas pesquisas. Mas, ao mesmo tempo, ao não entrevistar, evita com que a gente possa aparecer nas pesquisas, né? Se considerar, por exemplo, a relação entre a minha pontuação há 1 ou 2 meses atrás e a da Simone Tebet, era a mesma, né? Nós tínhamos a mesma pontuação nas pesquisas, mas a Simone Tebet tem uma expressão na mídia muito maior do que eu tenho. Mesmo no 2 de julho, isso ficou evidente, né? E aí, é claro que a Simone Tebet vai ter mais visibilidade, vai chamar mais atenção da população, né? E isso é uma estrutura muito antidemocrática, né, da forma como a mídia trata as candidaturas e as pré-candidaturas nos momentos eleitorais. Sofia, a gente vive um momento de tensão política extrema. No último sábado tivemos aquele episódio envolvendo um apoiador do presidente Jair Bolsonaro que acabou assassinando um apoiador do ex-presidente Lula. E há um tensionamento constante, especialmente contra a esquerda e colocando a extrema-direita como um contraponto à extrema-esquerda, sendo que a esquerda brasileira, pelo menos a esquerda hegemônica, é muito mais próxima ao centro do que da extrema-esquerda. O PCB é um partido mais à esquerda do que outros partidos. Ele está muito próximo do espectro político do PSTU e talvez até do PSTU e do PCO. O PCO, inclusive, teve um episódio recente envolvendo a divulgação de fake news. Nesse tipo de situação em que há uma posição tão adversa para a esquerda e para a extrema esquerda, e com um partido como o PCO de alguma forma atrapalhando o posicionamento de partidos que têm um certo lastro, como é o seu caso, uma qualidade técnica para o debate, isso de alguma forma não atrapalha o próprio desenrolar das discussões, como você propõe, por exemplo, no âmbito da economia? É evidente que atrapalha. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar aos ouvintes, né, que o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, é um partido que este ano completou 100 anos. Né? Um partido que tem uma história política no Brasil e na Bahia muito importante, e não é um partido aventureiro do tipo, principalmente do PCO, né, como você falou, que se utiliza, inclusive, de fake news ou coisas desse tipo. Eu não tenho exatamente conhecimento disso, porque não sigo esse partido, e não temos nenhum tipo de identificação com esta postura. Mas o PCB é um partido comunista, e não temos problema em dizer isso. E por que o PCB ainda existe e ainda se coloca, né, na sua estratégia revolucionária? Porque nós entendemos que o capitalismo não deu certo e não tem dado certo, né? Basta nós observarmos a situação de vida da imensa maioria da população no planeta Terra, né? Basta a gente observar toda a situação de degradação ambiental
que o capitalismo provoca no planeta Terra como um todo. Portanto, nós não temos nenhum problema em nos colocarmos como um partido comunista, um partido que é revolucionário. No entanto, nós não utilizamos de formas rebaixadas para fazer política. Muito pelo contrário, nós achamos que estas formas rebaixadas, elas despolitizam o debate, despolitizam a população, tiram da população a possibilidade de compreender a real situação em que ela vive, né, as contradições da situação em que ela vive, e muitas vezes sejam enganadas, inclusive, pela extrema-direita, como é o caso do bolsonarismo, né, que se utiliza das mazelas da população de forma enganosa, né, para obter vantagens pessoais e ascender, né, a cargos de poder, como nós temos visto no Brasil nos últimos anos. Então, a nossa postura é uma postura muito responsável com relação ao que nós fazemos, tanto no processo político cotidiano, quanto no momento eleitoral, né? Nós não achamos que seja correto utilizar de qualquer falsificação da realidade para ganhar votos ou visibilidade, como é muitas vezes o caso do PCO, como você falou. Nós não fazemos não temos esse tipo de postura. Nossa postura é sempre muito responsável na atuação política do PCB e dos seus militantes. Muito bem, Sofia Manzano, que é pré-candidata à presidência da República pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, para que possamos conhecê-la também um pouco mais. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então. E gostaria de solicitar aos seus ouvintes que me sigam nas redes sociais, porque temos pouco espaço na mídia, né? É @SofiaManzanoPCB, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e também acompanhe a gente, né, nas lives e no YouTube, quando possível, para saber das nossas propostas e aprofundar um pouco mais o debate. Tá certo, muito obrigado mais uma vez, e é mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram.